Olá, pessoal! Vamos dar então continuidade à nossa aula 7 da disciplina de Cinesiologia e Biomecânica do curso técnico em Podologia. Nessa sétima aula, nós estamos falando a respeito de hálux valgo, estamos para a nossa parte final da aula, né? Ou seja, a parte 4, na qual nós vamos falar a respeito do tratamento, tá bem? Então, por exemplo, né, nós como profissionais de saúde, principalmente na área da podologia, a gente percebe que o sujeito tem, né, um hálux valgo. Quais são os recursos que a gente pode utilizar e quais são as orientações, tá bem? Então, primeiramente, esse indivíduo que tem o hálux valgo, ele deve ser orientado para uma otimização dos calçados, ou seja, né, que o calçado dele não seja tão apertado na parte da frente, pedir para que as mulheres evitem o máximo possível os sapatos do tipo Scarpin. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque é um sapato clássico e bem elegante, digamos assim. A maioria de nós mulheres gosta, mas são orientações que a gente precisa passar. Talvez a substituição desse tipo de calçado por um calçado mais arredondado na parte da frente, tá? E também aconselhar que se reduza um pouco o tamanho do salto, certo? Para evitar também que pressione a parte lateral e parte medial do pé, tá? Por quê? Porque isso vem a agravar as queixas, tá? E pode provocar também metatarsalgia. O que é isso? Que além do joanete, né, do hálux valgo estar presente, da dor que muitas vezes o hálux valgo traz, né? Da inflamação dessa região. Também é comum que apresente dor em toda a região do tarso, principalmente na cabeça dos ossos do tarso, tá? Por que isso vai acontecer? Tá? Dos metatarsos, perdão. Né? Vai provocar dor principalmente na região da cabeça dos metatarsos. Por quê? Porque lembram quando a gente falou que a tendência é que a gente, ou melhor, né, nós fomos criados, digamos assim, para que a gente, quando estiver caminhando, apoie todo o peso do pé no chão. Por quê? Porque a descarga do peso, ela vai vir lá no talos primeiro, através da tíbia e da fíbula, e depois ela vem para o calcâneo, certo? Então, os metatarsos, eles não têm como função absorver essa descarga de peso. E o salto alto faz com que toda a descarga de peso, ou a maior parte da descarga de peso, fique sobre a cabeça dos metatarsos. E isso vai gerar um estresse, vai provocar dor, certo? Também pode, né, ser indicado um protetor do hálux valgo ou protetor de joanete, que é bem comum e é bastante utilizado. Também uso de palmilhas, né, que vão permitir aliviar a inflamação e reduzir a sintomatologia. E também protetores e separadores dos dedos específicos para o hálux valgo, certo? Esses são os dispositivos que a gente tem, que a gente deve, né, lançar mão deles, ou seja, a gente deve utilizá-los, tá? Para ajudar esse cliente que está apresentando o hálux valgo e sofrendo, é claro, por causa dos seus sintomas. Quando a gente fala também de tratamento conservador, tem indicação fisioterapêutica, sim, tá? A fisioterapia, ela vai entrar nesse sentido para reduzir os sintomas, reduzir a inflamação,
tá? E também realizar o reforço da musculatura intrínseca do pé, tá? E da musculatura estabilizadora do hálux, certo? Então, a fisioterapia associada ao uso de analgésicos, anti-inflamatórios, às vezes até mesmo infiltração, tá? E associada ao acompanhamento do podólogo, né? A gente pode ver então que a gente vai ter as duas profissões trabalhando juntas, ou melhor, as três, por quê? Porque a gente vai ter a recomendação dos analgésicos e anti-inflamatórios pelo médico, a recomendação das palmilhas e orientações, tá, ali do podólogo e o tratamento fisioterapêutico com o fisioterapeuta. Então, a melhor abordagem para o tratamento do hálux valgo é uma abordagem multidisciplinar, ou seja, a gente vai ter inúmeros profissionais trabalhando em prol desse indivíduo, certo? E, por último, se as nossas orientações, se o tratamento fisioterapêutico e o tratamento com a podologia, eles não tiverem sucesso, é recomendado, então, o tratamento cirúrgico, tá? O tratamento cirúrgico, então, ele visa a correção, né, da deformidade e o alívio da dor. Normalmente, o tratamento cirúrgico se dá com, digamos, a devastação, a gente pode assim dizer, ou seja, é feito como se fosse um corte, tá? E retirado aquele excesso da cabeça do metatarso que está mais medializada, visando a correção, reposiciona-se o hálux também, tá? E esse é o tratamento cirúrgico. Então, ele é considerado, quando o tratamento conservador falha, como demais patologias, porém, é importante a gente ressaltar que a decisão da cirurgia ela deve ser tomada por um médico ortopedista em conjunto com o paciente, né? Em conjunto com o indivíduo. Ou seja, muitas vezes tem pessoas que querem fazer a cirurgia, mas elas não têm indicação. Tá bem? E às vezes também acontece o contrário, tem pessoas que têm indicação cirúrgica, mas elas não querem fazer. E tá tudo certo. Então, nesse sentido, a gente volta para a nossa parte lá do tratamento conservador, com orientações, tá? Para alívio de dor e para amenizar os sintomas de uma forma geral, certo? E o objetivo, então, da cirurgia é corrigir os elementos patológicos. Tudo bem? Então, agora para finalizar toda a nossa aula 7 a respeito do hálux valgo, a gente vai fazer uma síntese, né? Vamos relembrar essa aula de uma forma bem resumida, certo? Então, retomando, o hálux valgo ele é uma saliência óssea que ele é causado pela lateralização do hálux e medialização do metatarso, tá? 30% da população vai apresentar algum grau de deformidade, ela é 10 vezes mais comum nas mulheres, porque devido ao uso do salto alto e bico fino, né, bico triangular, é importante a gente lembrar que normalmente ele é bilateral, tá bem? Ele já tem, então, descrição do hálux valgo desde 1856, certo? Também é importante a gente lembrar que ele se dá através da combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos, ou seja, fatores intrínsecos que são fatores do sujeito que ele carrega consigo na sua biologia, né, biologicamente, ou seja, pode ser por alterações anatômicas, tá? Em relação aos sintomas, é importante a gente lembrar que o sintoma principal é a dor, né? Ou seja, o que esse indivíduo que tem o hálux valgo ele vai referir normalmente é uma dor, que quando ele caminha aumenta e quando ele está em repouso tende a diminuir e
ou até mesmo desaparecer. Pode inflamar essa região, mas o que inflama ali são os tecidos moles, certo? Como, por exemplo, a bursa e os tendões da musculatura. E em relação ao tratamento, a gente relembra então que a gente vai ter o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. O conservador vai ocorrer através de uma abordagem multidisciplinar, com podologia, fisioterapia e medicina, tá? Atuando de forma conjunta em prol desse indivíduo que apresenta o hallux valgus. Havendo então falha do tratamento conservador, apela-se então para a cirurgia, que deve ser então a decisão pelo procedimento cirúrgico deve ser tomada em conjunto, tá, pelo ortopedista, que é quem realiza esse tipo de cirurgia, e o paciente, certo? Então, pessoal, por hoje nós encerramos a nossa aula 7. Aguardo vocês para a nossa última aula, que é a nossa aula 8, na qual nós vamos falar de uma outra patologia que é bem comum nos pés, que se chama o neuroma de Morton. Tá bem? Aguardo vocês até a próxima aula.